A paz do Senhor. Eu tenho uma palavra que Deus tem me incomodado por esses dias, me motivado, por esses dias. Lá no livro de Números, no capítulo 13, Números capítulo 13, alguns versículos do capítulo 13, a partir do versículo 1. Nós vamos até o versículo 1 e 2, depois a gente vai para o versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, e eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Lembre disso. Versículo 17 diz assim: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades que habita, se é em arraiais, se é em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvore ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram naqueles dias os dias das primícias das uvas. Somente até aqui, tá? Meus irmãos, eu tenho uma palavra que eu acredito que Deus tem colocado no meu coração para essa noite. Eu tenho falado com as pessoas, eu preciso da sua atenção. Eu tenho falado com as pessoas que nós estamos vivendo em um desafio. É o nosso desafio diário. Quando eu falo sobre isso, nosso desafio, todos nós cristãos, nós temos um desafio. Todos nós. E eu sempre converso com algumas pessoas e eu digo assim: olha, você não está em uma competição, você está vivendo um desafio. Todos nós temos um grande desafio. E é muito interessante que a gente pare para analisar sobre esse desafio que nós cristãos vivemos cada dia, para esperarmos e confiarmos totalmente no Deus que a gente serve. Eu resolvi ler esse texto de Número porque aqui Deus tinha colocado no coração de Moisés e Deus havia falado, é uma ordem de Deus dada para Moisés. Moisés, você deve separar 12 homens, que cada membro eram príncipes, e essas pessoas deveriam ser os príncipes maioral, Eles eram maiorais nas suas tribos, e eram pessoas de referência, eram pessoas que eram notadas. Pois bem, Deus deu essa ordem para Moisés e na mente de Deus, Deus estava querendo que Moisés empreendesse uma batalha, ou empreendesse um projeto para espiar a terra de Canaã. Haja visto que Deus já havia falado com Abraão, lá atrás, anos antes, que aquela terra de Canaã seria dada para os filhos de Israel. Então, queridos irmãos, se trata de promessa, amém?
se trata de uma promessa de Deus. E você vai ver que quando Israel estava sob a liderança de Moisés, agora, para tornar real aquela palavra de Deus para Moisés, ou as promessas que outrora Deus havia feito ou falado, para se tornar real, agora Deus estava dando uma ordem para Moisés, para que então esse espia viessem espiar a terra, e tinha um propósito com isso. O propósito de espiar a terra era para que Moisés e o povo de Israel viessem tomar aquela terra de Canaã, porque Deus já havia feito a promessa. Pois bem, Deus fez a promessa, e quando chega para Israel tomar aquela terra, já haviam habitantes naquela terra. Pois bem, não seria covardia Israel chegar e tomar a terra, não, porque o próprio Deus já havia falado que aquela terra foi dada para o povo de Israel, seria dado como herança para o povo de Israel. Só que quando agora o povo vai tomar a terra, haviam habitantes naquela terra, então para conquistar aquilo que outrora fora dado por Deus, eles deveriam conquistar a terra. E para conquistar a terra, meus queridos irmãos, deveriam Moisés empreender batalhas, e muitas batalhas. Daí então, quando a gente começa a ler Números capítulo 13, Deus ele fala com Moisés, e a Bíblia diz assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus fala sobre isso. Então Deus estava falando de uma promessa feita a Abraão, de uma promessa feita para o povo de Israel. Daí agora, queridos irmãos, para essa promessa se concretizar, não seria fácil. A Bíblia diz assim: terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Era o propósito de Deus. Só que eu paro para analisar algo aqui. Eu quero que você atente por esta palavra com diligência. Uma promessa de Deus foi feita. Uma promessa de Deus foi feita, queridos irmãos, e há uma observação a ser feita. Para que a promessa de Deus se realizasse na vida dos filhos de Israel, deveria ter um preço a pagar. Diaconisa Leomi, teria um custo, desafios diários. Eu costumo dizer, queridos irmãos, que eu já ouvi pregadores, quando chegam assim pregando, eles dizem assim: quem tem promessa de Deus? Eu poderia também, nesta noite, perguntar: os que têm promessa de Deus, levante a mão. E muitos aqui levantariam as suas mãos, porque tem promessa de Deus. Eu tenho promessa de Deus, você também tem promessa do Senhor. Mas para que as promessas de Deus se realize na nossa vida, ou se realizasse na vida dos filhos de Israel, através de Moisés, deveriam ter um custo, um preço a pagar. Porque as grandes promessas de Deus, queridos irmãos, não são fáceis. As grandes promessas do Senhor têm um preço a pagar. Nós temos um preço a pagar
para que as promessas de Deus cheguem até nós. Eu até gostaria de falar com as pessoas dizendo assim: olha, é fácil as promessas de Deus, é fácil você ter as promessas do Senhor, as promessas de Deus, tá? Deus já fez uma promessa. Eu poderia dizer assim: é fácil você chegar a realizar as promessas de Deus na sua vida, mas não é fácil, de forma alguma. Eu poderia dizer para você que é somente você correr para um lado, correr para o outro, dar 2 pulos, ou num passe de mágica. Não é assim que as promessas de Deus chegam até a nossa vida. Tudo bem que Deus fez uma promessa aos filhos de Israel, mas para que eles entrassem de fato naquela terra prometida, queridos obreiros, pastores, deveriam pagar um preço. Aí você fala: pastor Vinícius, qual seria esse preço? O preço era de empreender uma batalha. E eu sei, meus irmãos, que empreender uma batalha não é fácil. Nós temos muitos desafios, e nós todos os dias temos muitos desafios, mas eu quero dizer para você uma palavra direcionada pelo Espírito do Senhor. Você que tem uma promessa do Senhor, você que entende que para esta promessa ser realizada na sua vida, você vai ter batalhas, não será fácil. O próprio Jesus certa vez disse: diaconisa Neuza, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. O que é isso, pastor Vinícius? Você precisa ter ânimo, você precisa deixar o Espírito motivar você. Não vai ser fácil, mas o Senhor vai te ajudar e vai te dar vitória. Não vai ser fácil, mas você vai vencer. Mas batalhas devem ser empreendidas para você chegar à conquista que Deus tem através da sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. A Deus toda a glória e toda a honra. Você vai ver que no capítulo 13 de Números 1 e 2 tem uma promessa. Deus fala sobre isto, sobre esta promessa para Moisés. E agora, pastor Vinícius, agora, sob a liderança de Moisés, a batalha deveria ser, presbítero Jonatas, empreendida. Eu quero dizer para você, meus irmãos, como que nós vamos vencer a batalha? Você já se perguntou: pastor, como que eu vou vencer uma batalha? Promessa eu tenho, promessa o povo de Israel tinha, eles tinham que empreender batalha. E eu, pastor, eu vou ter que pegar a espada, literalmente, eu vou ter que brigar com alguém? Não, senhores, meus irmãos, diz a Bíblia Sagrada, queridos, as nossas armas, elas não são carnais, mas são espirituais. As nossas armas são poderosas. E deixa eu lembrar para você uma coisa: aguça aí os seus ouvidos para você entender. Aguça aí. O crente, meu irmão, ele não vai propriamente na mão para batalhar. O crente vai batalhar no joelho. Põe o teu joelho no chão e põe a tua boca no pó, que talvez haja esperança. Nós cristãos batalhamos e lutamos de forma diferente. Oh, meus irmãos, eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque tem muitos crentes fiéis a Deus vencendo batalha. Mas pastor, como eu vou vencer batalha nesses últimos dias? Os dias são sombrios, os dias são incertos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, ainda está valendo a palavra do salmista Davi, quando ele diz assim: olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Uma coisa eu sei: o mal é certo que vai se levantar contra nós, mas outra coisa também eu sei, que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, sim, e nunca deixará de ser. Foi lido esta palavra aqui nesta noite. Motiva a irmã que está ao seu lado aí, motiva o irmão que está ao seu lado aí, diz para ele assim:
minha irmã, alegra o teu coração, você tem promessa do Senhor, o Deus dos exércitos está conosco, a batalha é certa, porque o Senhor está conosco. Você pode levantar sua mão de profeta e dar um glória a Deus e aleluia. Você faça isso. Eu sinto a presença do Senhor. Levante a sua mão, você que sente. Levante a sua mão, vai dando glória a Deus aí. Eu vou te dar um segundo, uns minutos para isso, mas exalte ao Deus que você serve. Amém. Meus irmãos, a batalha é certa. E a batalha não é fácil, porque o diabo se levanta com toda a sua impetuosidade. O diabo se levanta com toda a fúria, mas nós temos uma promessa do Senhor. Nós somos a igreja viva do Senhor, nós somos a igreja poderosa do Senhor. Nós estamos na dependência de Deus. Onde estão aqueles que estão na dependência de Deus? Onde estão aqueles? Eu estou na dependência de Deus. Você está na dependência de Deus, meu irmão. Você está na dependência. E se você está na dependência de Deus, levante a sua mão e dá glória a Deus. Deus é o Senhor poderoso da batalha. Eu estava observando esse texto, eu estou lendo por esses dias, meditando sobre essa palavra. Moisés tinha que empreender uma batalha. Agora Deus vira para ele: Moisés, eu quero que você faça isso. Você envia homens. Senhor, como que eu vou fazer? Sabe, irmãos, Deus, quando Ele manda fazer, quando Ele dá uma ordem, Deus já tem tudo determinado. Nada pega Deus de surpresa. Deus já tem tudo determinado. Eu e você não sabemos do amanhã, não, senhores, mas Deus sabe. Tudo está diante do Senhor. E quando Deus fala com Moisés, Deus fala assim: Moisés, olha, eu vou dar a terra para vocês, mas olha só, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. E outra coisa, Moisés, eu quero que você envie os cabeças de cada tribo. Moisés, a ordem era clara. Daí agora, meus irmãos, Moisés chama os cabeças e trazem os príncipes. Aqueles homens eram homens de referência em cada tribo. Eram 12 homens que representavam as 12 tribos de Israel. E aqueles homens, queridos irmãos, eles eram chamados para ser uma referência, para espiar a terra que o povo de Israel ia morar nela. Daí agora eu observo, queridos irmãos, que eram 12 homens de destaque naquelas tribos. Aqueles homens eram uma referência, e eu começo a observar que é algo tremendo. Deus também tem, conforme Deus usou aqueles homens, foi chamado para espiar a terra, Deus também tem um chamado com cada um de nós. Aí eu fico observando assim, olha, a missão, a responsabilidade daqueles homens. Aqueles homens foram separados por Moisés, obedecendo a ordem de Deus, e aqueles homens deveriam espiar a terra e trazer o resultado para Moisés. Eram homens de destaque, eram homens de referência, eram homens de presença em cada tribo. Daí eu faço uma observação: o povo estava dependendo da estatística, dos levantamentos, da obra daqueles homens, que eles tinham uma missão. O povo estava dependendo do relatório daqueles homens. Daí, meus irmãos, é muito importante o que eu vou falar para você aqui. Talvez você seja conforme um irmão que um dia falou para mim, quando eu estava cobrando ele uma posição de servo do Senhor numa determinada cidade. Eu disse para ele assim: olha, nós que somos servo de Deus, nós temos que levar nossa vida
limpa diante do Senhor e diante da sociedade. E ele disse para mim assim: pastor, mas as pessoas devem olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu disse assim: é verdade, mas nós também somos chamados, e a Bíblia diz, meus irmãos, em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não se preocupar se você está transmitindo a presença de Deus ou não, você não está cumprindo o que a palavra diz. Segui a paz com todos e a santificação. As pessoas vão querer ver Jesus através da sua vida. Talvez uma postura errada sua vai fazer com que a pessoa se desvie do evangelho ou não venha para a casa do Senhor. Aqueles homens eram referência. Sabe o que aconteceu? Aqueles homens vão espiar a terra de Diaconisa Neuza, e depois ele vem trazer o relatório. Quando eles vêm trazer o relatório, queridos irmãos, o povo estava na expectativa. Moisés estava esperando, Arão estava esperando, e o povo estava todos esperando o relatório daqueles homens. Diz a Bíblia que eles começam a falar, mostrar as uvas, mostrar lá o que a terra dava. Levou um relatório, tudo bem. Daqui a pouco, meus irmãos, Caleb, quando ele começa a perceber, Arão, diz a Bíblia, que eles trazem um relatório, começa a passar aquele relatório para Moisés, e o povo começa a ficar numa expectativa. E diz a Bíblia, queridos irmãos, quando Caleb olha aquilo, Caleb faz o povo se calar. Aí eu comecei a observar, peraí, então se eram os espias que estavam dando o relatório, Caleb não mandou os espias se calarem? Não, meus irmãos. Quando eles estavam dando o relatório, Caleb fez o povo se calar, e ele fala assim: olha gente, vamos subir animosamente, porque Deus vai nos dar essa terra. Aí eu começo a perceber o que estava acontecendo ali. É quando os espias trouxeram o relatório, o povo começou a ficar com medo. Aí eu começo a dizer a você, meus irmãos, e você, meus queridos irmãos, hoje no mundo todo está uma situação terrível. As pessoas estão com medo de sair de casa, as pessoas estão com medo, e o medo predomina as pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: ainda está valendo a promessa de Deus. Caleb faz o povo se calar, dizendo assim: olha, tudo bem que lá tem gente grande demais, tem exército, lá tem gente, tem gigante, lá a terra é assim, lá é perigoso, mas tem uma coisa, nós vamos enfrentar, porque nós recebemos uma promessa, não foi de qualquer pessoa não. Quem nos fez uma promessa foi o Deus. E quando Deus faz uma promessa para a gente, meu irmão, você segura na mão do Senhor e vai. Segura na mão do Senhor e vai. Pastor, o que é que vai acontecer? Segura na mão do Senhor e vai. Alguma coisa vai acontecer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, aguça aí os seus ouvidos, deixa eu dizer: Deus não perde o controle nunca. Fala para o irmão que está ao teu lado assim: olha, descansa no Senhor, Deus não perde o controle nunca. Você pode levantar sua mão e dar glória a Deus. Deus não perde o controle nunca. Glória a Deus. É interessante, quando eu estava lendo, eu observei os espias dando relatório. E Caleb, então, quando começa a ver aquele relatório, o povo começa a tremer na base, o povo começa a ter medo. Sabe, meu irmão, aí eu pensei o seguinte: eu já preguei algumas vezes sobre esse texto, eu fiz uma alusão a otimismo. Só que Deus vem falando no meu coração que, tudo bem, se fosse numa palestra de coaching, eles haveriam de se prender nisso, otimismo ou pessimismo. Falar do otimismo de Caleb e Josué e pessimismo dos outros 12 espias. Mas quando eu estava analisando, Deus comunicou algo no meu coração. A situação aqui de Caleb e Josué, quando eles encaram o problema, enfrentam o problema, ou quando os outros 10 espias se
recuam. O problema aqui não era otimismo e nem pessimismo, não. O problema aqui era a falta de fé dos 10 espias. E Josué e Caleb, sabe por quê? Eles viam o problema, eles viam a dificuldade que estava na frente deles, mas eles sabiam também. Caleb falou assim: olha, subamos animosamente, porque nós já temos uma promessa. Se Deus empenhou uma promessa, pastor, qual é a minha postura? Meu irmão, alegra o teu coração, há uma promessa do Senhor. Quem disse que estaria com você, continua estando com você. Quem falou que vai continuar com você, Ele está com você aqui, está com a tua família, está com os teus filhos, vai estar no teu emprego, vai estar no teu casamento, vai estar na tua escola, onde você estiver. Por quê, pastor? Porque foi Deus que empenhou uma promessa, e a promessa do Senhor não falha. Quando Deus age, ninguém pode impedir o agir de Deus. O diabo se levanta, mas se levanta mesmo, e parece que ele vai até nos derrotar. Oh, meu irmão, só parece. Sabe o que acontece? Deus está conosco. Numa hora Deus vai dar uma ordem, oh, esse mar vai se acalmar. Uma hora Deus vai dar uma ordem, o diabo vai cair por terra. Uma hora Deus vai dar o brado dele, e a porta da vitória vai se abrir, porque nós estamos presos na promessa de Deus. Nós não estamos presos na promessa do homem, não. O homem promete e falha, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não vai falhar, não. Deus não vai falhar, não. Oh, pastor, está difícil. Não, Deus não vai falhar, não. A promessa do Senhor não falha. Oh, pastor, tem gigantes lá, a terra tem ao mais, você sai, tem muito gigante lá. Meu irmão, não importa, não. Quando Deus falou que o povo de Israel seria vitorioso, Ele sabia que tinha os gigantes. Mas pastor, então o que Deus fez? Deus mandou, falou assim: vai e vai pelejar, vai empenhar a batalha, eu vou derrubar o gigante. Você vai dando glória, cai gigante para um lado, você vai dando glória, cai gigante para o outro, você vai dando glória, e o anjo do Senhor peleja por você, peleja por todos nós. Você tem fé para levantar essa mão sua? Olha para cá. Você tem fé para levantar sua mão ou está difícil? Você tem fé para levantar sua mão ou está difícil? Deixa eu dizer uma coisa: enxugue essas lágrimas aí, minha mulher de Deus. Enxugue essas lágrimas aí, homem. Enxugue essas lágrimas aí. Vista a couraça aí, vista a armadura de Deus. Quem te chamou, te alistou para uma batalha. Soldado que é soldado vai vestir as vestes e vai batalhar, porque o nosso descanso não é aqui, meu irmão. Você pode levantar sua mão para o céu. Levante a sua mão para o céu. Vença isso aí, vença essa dificuldade, vença a tristeza do seu coração. Vença aí agora. É questão de fé, é questão de fé, meu irmão. Oh, é questão de fé, meu irmão. Vira para o irmão que está ao seu lado. Vira aí, jovem, você também. Vira aí, minha irmã. Fala assim: olha, é questão de fé, gente. É questão de fé, gente. É questão de fé, missionária Lourdes. Alabanduri quebia ralachuri candarebia. Olamandarachai. Ou você acha que Deus fala que vai dispensar anjo dele ao seu lado, Salmo 34:7, à toa? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Para que Deus dispensaria anjo ao seu favor? Para que, meu irmão, que Deus dispensaria anjo ao seu favor, se não for para guerrear por você? Oh, meu irmão, levante essa cabeça em nome de Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, vai recebendo aí. 1000 cairão ao teu lado, vai recebendo aí. Você que não é bobo nem nada, vai recebendo aí. 1000 cairão ao teu lado, vai recebendo aí. Levante a sua mão. 1000 cairão ao teu lado, toma posse disso. Levante a sua mão, toma posse disso. 1000 cairão ao teu lado, mais 10.000 à tua direita, mas você não vai ser derrotado, não, em nome de Jesus. Deus ainda continua no trono dele.
Deus ainda continua no trono dele. Deus continua no trono dele. Deus continua no trono dele. Deus continua no trono dele. Eu estou vendo gente recebendo. Deus está no trono dele. 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 Pastor, então não é questão de otimismo, não. Olha, você pode ser otimista. Sabe por quê? Não adianta ser só otimista. Ah, pastor, então é pensamento positivo. Não, larga isso, não. É fé. O escritor dos Hebreus disse em Hebreus 11 verso 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Olha, ouça isso aqui para você, sair daqui vitorioso. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Oh pastor, o que é isso? Deus tem galardão, Deus tem presente, Deus tem coisa nova chegando para você. Vai recebendo aí, crente, em nome de Jesus. Ah pastor, mas as nuvens parece que está preta em cima da minha casa, tem uma nuvem escura. Oh meu irmão, não tem problema não, manda Deus mandar vento. Pastor, vento, é vento mesmo. Vento, oh meu irmão, Ele tira a nuvem de cima da nossa casa. É o vento de Deus. Oh aleluia, manda Deus em vento em nome de Jesus. O vento vai soprar a nuvem preta de cima da nossa casa. Oh meu irmão. Pastor, então não é questão de otimismo, não, é fé mesmo. Não é empolgação, não. Nós somos crentes, nós não somos empolgados, não, meu irmão. Se nós fôssemos crentes empolgados, não, olha, eu falo assim, não seja empolgado, seja motivado. O Espírito de Deus te motiva. Porque se nós fôssemos crente empolgado, esse fogo já tinha acabado há muito tempo. Mas você entende, esse fogo, quem soprou, quem ateou esse fogo no seu coração foi o próprio Deus. Então conserve esse fogo aí. Que fogo é esse, pastor? É o fogo do Espírito de Deus, que vai fazer você vencer as suas guerras, empenhar grandes batalhas e vencer todo o mal. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Você pode dar um glória a Deus e aleluia aí. Você pode exaltar o Senhor. A Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória e todo louvor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu parto para terminar. Eu gosto de ver sobre isso. Caleb, ele traz uma palavra forte, uma palavra de despertamento no coração das pessoas. Você tem que ter uma palavra também dessa. Você tem que pedir a Deus para que você tenha uma palavra que vai mexer com o coração da pessoa. Porque existem pessoas, meus irmãos, que por causa das lutas e das aflições, eles começam a sentir a pressão, começa a sentir a força da batalha. Caleb, no versículo 30, Caleb diz assim: olha, vamos subir animosamente e vamos tomar posse da promessa de Deus. De repente fala assim: Caleb, mas peraí, você não está entendendo, Caleb. Tem gigantes, a terra é boa, mas tem gigante. Mas quem nos alistou nesse exército foi o próprio Deus. E Deus não perde uma batalha sequer. Eu nunca vi, diaconisa Josi, Deus perdeu uma batalha. Eu nunca vi Deus perder, e nós não vamos ver, meus irmãos, Deus perdeu uma batalha. Esse exército do Senhor, ele batalha, mas é com o joelho no chão, é com a boca no pó, clamando pela graça de Deus. Caleb olha e disse assim: gente, nós vamos possuir, é nossa herança, nós vamos prevalecer. Provérbios 24:10, queridos irmãos, nós temos que observar isso também. Fala assim: olha, se na hora da angústia você se mostrar frouxo, a tua força é pequena. Na hora da angústia
você tem que mostrar força, não fragilidade. Na hora da angústia, na hora da batalha, você tem que buscar ao Senhor. E quando você busca a Deus, alguma coisa acontece. Fica de pé se você pode. E eu termino lembrando da palavra de Caleb, da disposição de Josué, e no final o povo começa a chorar. Meus irmãos, a gente tem que mostrar para as pessoas que há uma promessa de Deus empenhada em nossa vida. O povo sentiu saudade do Egito. Tem gente que está sentindo saudade do Egito, nós não. Nós estamos com a nossa mente para Canaã. Nós estamos com a nossa mente direcionada para Deus. Fecha os teus olhos. Você vai levantar a sua mão uma vez mais. Você vai clamar a Deus agora. Você vai clamar ao Deus que tudo pode. Pastor, como eu vou fazer? Eu não estou suportando. Você vai vencer, porque o Senhor dos Exércitos está com você. Pastor, que palavra é esta? É uma palavra para mexer, para que você entenda. Se você tem promessa de Deus, você tem que ficar firmado no Senhor. O que eu vou fazer, pastor? Vai orando, vai buscando o Senhor. Levante a sua mão, ore ao Senhor agora, onde você estiver, vai clamando ao Senhor agora. Você tem força para isso. Abra o seu coração. Senhor, está difícil, mas abra o seu coração, Deus entende. Vai orando agora. Vamos orar no nome de Jesus. Eu quero ouvir você orando agora. Eu quero ouvir desde a porta lá até aqui. Vai clamando, vai orando agora. Em casa também tem gente orando com a gente, tem gente clamando pela misericórdia do Senhor. E sabe, Deus vai levantar a sua voz e vai dar um basta. Deus vai levantar a sua voz e vai colocar as coisas em ordem, porque o Senhor não perde sequer uma batalha. Ah, pastor, mas do meu lado tem gente que não está aguentando. Ou lá na minha família, só eu que sou crente sozinho, não se importa, não tem problema. Você vai carregando as pessoas com fé, vai carregando as pessoas com a sua disposição. Oh, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome santo de Jesus, Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos na revelação da Sua palavra, nós cremos, ó Pai, na manifestação do Teu Espírito. Ó Deus, nesses dias tão difíceis, ó Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor está conosco. Nós cremos, ó Pai, e vamos empreender batalha, mas na frente vai estar o general da guerra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e nós podemos confiar. Em nome de Jesus, confia no Senhor. Aplauda o Senhor aí. Deus te abençoe. Fica de pé. Pai, te damos graças por esta noite. Te damos graças porque podemos estar na Tua presença. E agora, Senhor, nós vamos para os nossos lares. Leva-nos em paz. Guarda a nossa vida, guarda as nossas famílias, guarda o nosso povo e a nossa nação. Tenha misericórdia de nós para esse tempo. Senhor, em nome de Jesus, sustenta-nos, ajuda-nos a estar com os nossos olhos sempre fitos no Senhor. Guarda o Teu povo, ó Deus, os enfermos, os idosos, os irmãos que hoje não puderam estar, os que estão em suas casas, acamados, hospitalizados. Senhor, nós dependemos do Senhor. Cremos que o Senhor velará por nós e cuidará de cada um de nós. Dá-nos uma noite de paz, de repouso, de descanso. É a nossa oração no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e que Ele te dê a paz. Mãos estendidas para frente. As portarias já vão ser abertas para a evacuação do templo. Vamos na paz do Senhor. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus
seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.